Olá, amigos de Carta Capital, muito bem-vindos. Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site da Carta. Tenho na minha companhia para essa conversa o repórter Wendel Carmo, que nos fala direto de Aracaju, Sergipe. Wendel, seja muito bem-vindo. Oi, Thaís, muito obrigado pelo convite. E eu e o Wendel estamos aqui hoje para ter uma conversa, né? Parte da rodada de entrevistas que Carta Capital vem fazendo nessa véspera de eleições com o prefeito Edmilson Rodrigues, que fala de Belém, Edmilson Rodrigues, que é um dos raros prefeitos progressistas a comandar uma capital e o primeiro prefeito do PSOL. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, Thaís. Obrigado, Wendel, e a toda a equipe do Carta Capital. Admirável a resistência. E apesar da novidade nesse sentido, o Edmilson é um administrador público bastante experimentado. Esse é o seu terceiro mandato como prefeito e ele busca a reeleição para ocupar esse cargo pela quarta vez. Essas eleições municipais têm sido consideradas cruciais para o futuro do mandato do presidente Lula, para a posição da esquerda, para entendermos em que patamar de fato está essa retomada democrática pós-bolsonarismo. E retomando uma conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores, prefeito, eu gostaria de tratar um pouquinho dos números, né? A pesquisa mais recente que a gente tem até aqui, que é da Paraná Pesquisas, indica o senhor no empate técnico com o segundo colocado, então disputando uma ida ao segundo turno com o candidato do bolsonarismo, que é o Éder Mauro, do PL, que aparece nessa sondagem com 30,7%. Né? Você disputa, então, com o Igor Normando, do MDB, uma vaga no segundo turno. Esse patamar, comparado com pesquisas de meses anteriores, ele vem mostrando uma melhora, mas ainda há desafios bastante grandes, né, para que essas eleições sejam de fato levadas ao segundo turno e para contornar um índice de rejeição que chegou a níveis bastante altos nos últimos meses. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho de como tem sido esse movimento, de uma melhora dos números e quais são os desafios daqui em diante para, de fato, reverter esse cenário que é bastante desafiador para a candidatura do senhor. Eu confesso, sendo eu um arquiteto com doutorado em geografia, tenho que confessar uma incapacidade de perceber o grau de estrago e abandono que eu iria enfrentar após 16 anos de governos conservadores em Belém. Então, qualquer área social ou de infraestrutura, na área financeira, cidade arrebentada, a área da gestão pública, o caos. Você chega numa cidade com uma dívida bilionária, literalmente bilionária. Pega o computador, não tem nenhum programa no computador, você tem apenas uma caixa. Tenta ver os servidores, o histórico, nada consta, porque realmente foi feita uma limpeza geral. Então, nesse quadro de escolas arrebentadas, e aí inicio diante de uma pandemia, e eu que fui deputado, aprovei o orçamento de guerra, ajudei a mandar dinheiro para combater a Covid-19 aqui. Quando eu entro, pego um Bolsonaro cada vez mais odioso e descomprometido com a vida, e tive que assumir os ônus em favor da vida, que investindo recursos que nós não tínhamos. Fiz questão de ser socialmente responsável e cometer irresponsabilidade fiscal. Por quê? Eu estava gastando em pagamento de profissionais da saúde, em medicamento, no processo de vacinação, no exército da vida, com 1.500 pessoas. Então, Belém ficou entre as 5 que mais vacinaram. Salvamos todas as vidas possíveis. Talvez eu seja o único prefeito de capital, se não o único do Brasil, em que ninguém que perdeu um ente querido vai chegar comigo e dizer: meu pai morreu, minha mãe, minha namorada, meu filho, porque não tinha leito clínico, ou leito de UTI, ou respirador, ou um médico para entubar o meu parente, ou porque não foi vacinado. Isso é uma honra para mim. Só que teve uma consequência. Ter 500 e poucos milhões no orçamento e gastar 600 e poucos foi uma decisão política financeira em favor da vida, e depois eu fiquei com dificuldades de dar aquelas respostas que o povo precisava.
e tinha urgência de ver. Isso criou uma queda de popularidade porque eu estava aquém das expectativas. Só que hoje é um outro quadro. A pesquisa da semana passada mostra que na penúltima pesquisa eu tinha 55% de rejeição. Agora aparece com 33%. Isso já está revertido em votos? Não. Mas o que eu posso te afirmar é que hoje, com as entregas que nós estamos fazendo, depois de ter superado esses 2 primeiros anos e meio de crise, e no segundo semestre do ano passado, já na relação com o governo Lula, conseguido melhorar, conseguindo não só a confirmação de Belém como capital da COP, mas recursos para obras importantes que mudam a paisagem, mas mudam principalmente a vida do povo. Então, hoje, é um consenso de que nós temos todas as chances, eu falo aqui com toda a humildade de quem sabe que falta muito a ser feito em Belém, mas com muita humildade, mas a convicção de que eu que fui o primeiro prefeito a ter o privilégio de ter 3 mandatos, talvez novamente possa ter a felicidade e o privilégio de ser o primeiro prefeito com 4 mandatos na história da nossa quatrocentona Belém do Pará. Vou seguir na questão política, né? O senhor já passou pela questão da rejeição, dessa diminuição nos índices, só que no período pré-eleitoral, né, havia muita discussão em torno do seu nome, se o PT apoiaria o senhor, como apoiou em 2020, ou se lançaria um candidato próprio, ou num terceiro cenário apoiaria o candidato do MDB, do governador Helder Barbalho. O senhor oficializou a candidatura em convenção numa ampla coalizão aí de partidos, 7 partidos majoritariamente progressistas. Eu gostaria de saber, prefeito, 2 questões. A primeira é se o senhor chegou em algum momento, diante das sondagens indicando essa rejeição, abrir mão de disputar a reeleição para apoiar o nome do MDB, por exemplo, que é um partido que faz parte do arco de alianças do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula. E a segunda questão é, diante desse quadro, eu queria entender qual vai ser o principal mote do senhor nessa disputa pela reeleição. Não, primeiro, eu não abriria a mão jamais de atender o pedido de todos os partidos progressistas comprometidos com a soberania, com a democracia aqui em Belém, incluindo o PT, por unanimidade. Você checa a decisão do Diretório Municipal, unanimidade decidiu se manter no governo e apoiar a minha reeleição. Essa decisão, por ser de capital, teria que ser consolidada no Diretório Nacional. Aí você consulta a Gleisi Hoffmann, e ela vai dizer, por unanimidade, o Comitê Eleitoral Nacional do PT confirmou o apoio do PT à minha candidatura. Se houve uma tentativa do MDB, que tem sob comando um governador de estado, de reverter isso, é parte normal da política. Ele tem direito de conversar com líderes do PT, de tentar ter o apoio para o candidato dele, que é primo dele, um rapaz inexperiente. No entanto, ele tem o direito de indicar um candidato pelo MDB e fazer o esforço que for possível para elegê-lo, né? Então, e nós temos, no entanto, aqui uma aliança forte com vários partidos progressistas de esquerda, né? E muito engajados. Nosso lançamento agora, para você ter uma ideia, passando por Catraca, nós chegamos a próximo de 27 mil pessoas, sem pagar R$50, dar ônibus e lanche. Então você vê as pessoas de todos os 8 distritos de Belém, dos 70 e tantos bairros, se deslocando para um bairro popular, que é o Guamá, ao lado do campus central da Universidade Federal do Pará, na beira do rio Guamá, num ato lindo, emocionante. Eu estou falando aqui, estou me arrepiando de verdade, porque eu me impactei. Eu contava com 10 mil pessoas, porque nós mobilizamos muita gente, incentivamos muito os candidatos a trazerem suas bases, mas foi algo espetacular. Enquanto isso, os fascistas reuniram com algumas poucas
dezenas de pessoas, porque os 2 principais líderes estão das forças militares de segurança. E no último encontro aqui com a presença do Bolsonaro, até pistola foi sacada para impedir que um conversasse com o outro, conversasse com o ex-presidente. E, por outro lado, dentro do Mangueirinho, que tem capacidade para 11 mil e poucas pessoas, foi eleito espaço para a convenção do MDB, e o que se viu foi uma desgraceira. Nenhum conflito em estádio de futebol se equipara ao que ocorreu dentro do Mangueirinho, numa convenção que deveria ser democrática. Então, veja só, pistola sendo apontada para as pessoas, criança que estava tentando vender bombom num estádio com 10 mil pessoas, quem sabe 11, ser agarrada por assessores e colocada para fora do estádio. Então, isso demonstra que realmente não tem possibilidade de, numa cidade como Belém, com a tradição do nosso povo. Aqui Belém foi palco da cabanagem. Aqui é o único lugar onde a Revolução Popular assumiu o poder no século XIX, antes da Comuna de Paris. E isso marcou a nossa história, não tem jeito. Está no nosso subconsciente, na nossa disposição de luta, na nossa esperança, que se eterniza, porque nunca se abre mão da luta e de fazer o bom combate. Então, o povo e Deus têm nas mãos o futuro, mas se Deus quiser e a população seguir na sua tradição, eu posso falar como filho de um comerciário, uma dona de casa, neto de uma indígena e uma quilombola marajoara, de um operário e um montorneiro de bonde, sindicalista, comunista, um outro evangélico, enfim, essa mistura de etnias e de culturas e de fés, né? Então, esse caboclo aqui, hoje um professor, pode ter o privilégio, assim, com muita humildade, mas muita honra, de, em janeiro, assumir o 4º mandato como prefeito, porque todas as condições estão dadas. Eu gostaria de te ouvir também, aproveitando o gancho levantado pelo Wendel, a respeito do apoio do presidente Lula. Agora que confirmada, lançada a sua candidatura com vice do PT, o presidente Lula tem feito viagens pelo Brasil e erguido o braço dos seus candidatos, feito fotos. Mas na região norte, e especificamente em Belém, a polarização que marca a divisão da política atual brasileira é mais acentuada, né? Diferentemente, por exemplo, dos estados da região Nordeste. Eu, por curiosidade, fui levantar aqui o percentual de votos que o presidente Lula teve no segundo turno em 2022 na cidade de Belém, e foi uma vitória bastante apertada, 50,2% contra 49,7% de votos para Jair Bolsonaro. Diante desse cenário, qual você acha que é a importância do apoio direto, reto, da companhia do presidente Lula nessa campanha para que os números melhorem e o senhor chegue ao segundo turno para disputar o seu 4º mandato? O apoio do Lula é sempre fundamental. E o Lula, por ser do PT, né, e ao mesmo tempo presidente da República, ele cumpre essa dupla função. Então, declarou para mim, gravou espontaneamente um vídeo dizendo: quero te ajudar, né? E tem ajudado. Pode ajudar mais? Pode, mas tem ajudado. Só ter indicado Belém para ser a capital da COP já gerou um rebuliço. E se a gente pode falar que vai ficar um legado, eu posso dizer, o legado já está sendo estabelecido em vários níveis, né? Não só pelas obras em si, mas Belém já é centro do mundo, o turismo aumentou, e nós estamos melhorando as nossas condições econômicas exatamente por conta desse anúncio de Belém. Então, ele, como presidente, no entanto, precisa do MDB. E no estado do Pará, nós temos o governador que foi eleito em primeiro turno. Sofre um desgaste hoje. Tem informações de que há pesquisas de quedas de 15 pontos percentuais a cerca de 15 dias, um pouco mais. Hoje, sinceramente, eu já acho que houve uma perda maior. Por quê? Porque pelo perfil meio imperial do governador, uma dificuldade de conviver com as diferenças, ele preferiu lançar um primo inexperiente ao invés de apoiar alguém que está na base do Lula, constrangendo em alguma medida o Lula, porque o Lula não tem como trombar
com o governador do MDB. Então, se eu te disser que o Lula vai fazer festa aqui, eu acho até que num primeiro momento ele tem mesmo que segurar lá, e eu não vou constranger o Lula. Por quê? Porque eu sou camarada de lutas e sonhos do Lula. Eu não estou conhecendo o Lula agora. O Lula é o camarada que eu ajudei na década de 80. Eu sou fui filiado no PT por 25 anos. Sou fundador do PT, sou o 9º filiado aqui no Pará. De modo que essa relação não é uma relação de hoje, não é? E ele declarou que me apoia. Eu não vou constrangê-lo. No momento certo, ele vai estar aqui, né? Mas não quero constrangê-lo, por quê? Porque eu sei que ele precisa do MDB. E se ele não vem aqui, e se ele não declarasse um apoio a mim, e já declarou, né? Ainda assim ele teria o meu apoio ao seu governo, teria o apoio do PSOL ao seu governo, porque o nosso apoio é programático e ideológico, da mesma forma que a crítica sempre será programática e ideológica, não será para conseguir louros, vender dificuldades para ganhar facilidades, não. Nós não pedimos um ministério ao Lula. Ele nomeou a Sônia Guajajara, mas não foi indicação do PSOL. De modo que o apoio é programático e ideológico, então Lula continuará tendo. Se o Lula crescer nas pesquisas e fortalecer sua performance como grande líder, nós estaremos apoiando o Lula. Se o Lula estiver em baixa, eu vou querer o apoio dele, vou continuar apoiando o Lula. Não, mas o Lula está mal na pesquisa. Se fosse essa a realidade, ainda assim, eu quero o apoio do Lula, porque eu quero a sua reeleição, porque nós temos que combater o fascismo, temos que defender a soberania nacional, temos que defender uma política de inversão de prioridades, de combate à miséria, à fome, porque a fome é inadmissível. Então, é isso que me move. Não sei se respondi, não tão Não, eu acho que respondeu até além do que eu havia perguntado, prefeito. Então, e isso tem que ser coerente. Eu não esperei o Lula ser eleito para combater a fome aqui. Você pode pesquisar, Thaís e Wendel, das capitais, nenhuma tem um programa de renda básica, a não ser Belém. E foi o meu primeiro ato de governo, 1º de janeiro de 21. Por quê? Porque eu vi que tínhamos 22 mil famílias em situação de extrema miséria. Eu criei, numa cidade abandonada, destruída, endividada, eu disse, prioridade máxima é o combate à fome. Hoje, 19 mil famílias, quase 90 mil pessoas deixaram de gritar o grito da fome, porque é insuportável ver uma mãe desesperada com uma criança gritando de fome sem conseguir explicar, porque a criança não entenderá nunca o porquê a mãe não tem condição de comprar pão, café, ovo, farinha, para que ela não continue gritando. Não há racionalidade possível, só tem uma saída, o Estado. E nós tínhamos um presidente canalha, criminoso, miliciano, contrário à vida à frente do país. Então, em 21, nós criamos o Bora Belém e tiramos, eu até digo brincando, o Mangueirão, que é um lindo estádio, comporta 45 mil pessoas. Eu teria que ter hoje 2 mangueirões lotados para colocar todas as pessoas que deixaram de passar fome numa cidade de 1.303.000 pessoas. Então, nós temos a contribuição. No entanto, como paraense, eu não posso festejar, porque vocês sabem, porque vocês divulgaram recentemente, o IBGE divulgou, o Pará é o recordista em fome. E aí, minha querida Thaís, querido Wendel, como é que tu explicas isto? Mas, Edmilson, o Pará não é o maior exportador de cacau, não superou a Bahia? Há 10 anos superou. O Pará não é o maior exportador de minério, principalmente depois das desgraças de Mariana e Brumadinho? Sim, intensificar a produção aqui. Hoje, somos o maior exportador de minério, de vários minérios, do ferro, do ouro, do cobre, enfim. Segundo maior rebanho de bubalinos, como é que se justifica de bovinos? Primeiro rebanho de bubalinos. Como é que se justifica num estado como esse, que hoje produz soja na Amazônia, é produção em grande escala, como o Pará pode ter hoje, nesse momento, 800 mil pessoas que não tomaram café e talvez não tomem, e muito menos almoçarão.
E nós temos hoje 4 milhões, são 48% dos 8 milhões e 200 mil pessoas que dependem de Bolsa Família no Pará, nesse rico Pará. Então, muita coisa tem que mudar. As políticas sociais do Lula estão ajudando, porque imagina o que é metade do povo paraense sem Bolsa Família hoje. É a desgraça que o Bolsonaro deixou o nosso Estado. Agora, em Belém, eu posso te dizer, se a fome é residual, porque tem um prefeito que, mesmo endividado, resolveu criar o Bora Belém, que é um programa de renda básica, complementado pelo Donas de Si, que é um programa de capacitação profissional, complementados com o Banco do Povo. Belém é o único local onde quem é dos programas sociais, do cadastro único, tem microcrédito até R$10.000 com juros zero. Eu afirmo, pesquisem no mundo inteiro onde é que uma mãe solo, depois de ser treinada como panificadora, costureira ou qualquer coisa, manutenção de motores, de computadores, o que ela quiser, nós bancamos a formação no programa Donas de Si, e ela precisa então de R$5.000 para comprar máquina de panificação, panelas, trigo e açúcar, etc, etc. E o Banco do Povo diz, toma, os 5 mil, sem burocracia, 6 meses para começar a pagar, carência, 12, 24, juros zero. Não existe no mundo inteiro. Mas, Edmilson, como é que tu faz isso? O dinheiro é público, é. Mas o poder público não tem que estar movido pela lógica do lucro. Nós temos que combater a fome, o desemprego, a miséria. E aí são programas sociais. Então, isso é uma realidade. Então, isso eu fiz em plena pandemia, desde o início de 2021. Como combatemos a desgraceira das mortes, da máquina de morte que foi criada pelo Bolsonaro com o desdém à pandemia e da Covid-19, nós fizemos aqui o contraponto. E, ao mesmo tempo, enquanto eu sou da Frente Nacional de Prefeitos, enquanto 4.600 cidades deixaram de cumprir os 25% da educação, vocês podem checar isso, pesquisem. Belém cumpriu em 2021, com uma dívida milionária, ainda assim cumprimos dos 25%. E com isso, começamos a reverter o quadro de destruição. Hoje eu já entreguei 76 escolas. Thaís, Wendel, visitem Belém. Eu quero que você visite uma ilha de Belém, encontre uma escola nova construída por nós. E você olha para a cobertura e vai ver placas fotovoltaicas, já são 70 escolas. Aí você procura a cozinha e vê um sistema de biodigestores, são 32 escolas com biodigestores. E elas serão abrigo para quem vier a COP30. Que eu quero que as pessoas vejam que uma escola ela pode cumprir uma importância fundamental na construção do futuro, inclusive na perseguição, na concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, prefeito, o senhor mencionou a COP30, que vai ser realizada em Belém, em novembro do ano que vem. Só que hoje a gente tem, dentro do próprio governo, uma corrida contra o tempo para organizar a cidade, a questão estrutural, né, para receber todos os chefes de Estado que devem desembarcar aqui no Brasil no ano que vem. Na semana passada, né, o presidente Lula, inclusive, reconheceu algumas dificuldades na infraestrutura para organizar a cidade para esse evento, né, durante uma entrevista a agências internacionais. Se falou muito desde o início deste ano, né, uma possibilidade até de mudança, de dividir a realização desses eventos. Um deputado do Cidadania, o deputado Alex Manente, propôs inclusive uma mudança para Porto Alegre após os temporais. Eu gostaria de entender quais são as principais dificuldades neste momento, prefeito, e como é que está sendo a organização deste evento que vai atrair a atenção do mundo todo para o Brasil? Wendel, tudo isso aí, nós chamamos aqui muvuca, tentativa de tumultuar o processo. O Rui Costa agora, no lançamento do PAC Mobilidade, você acompanhou. Presidente, estive quarta-feira, isso era uma sexta. Estive quarta, quero agradecer a Prefeitura de Belém, o Governo do Estado, que me receberam de forma muito hospitaleira. Visitei as obras e quero anunciar, presidente, o senhor vai ter orgulho de ter decidido Belém como capital da COP. Porque nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Então,
os que vierem a Belém, sejam as autoridades dos 193 estados das Nações Unidas, sejam os populares do mundo inteiro, serão bem acolhidos. Então, tem todo um calendário planejado, as autoridades vão ficar os 2 primeiros dias, aí você tem um cálculo do contingente já mais ou menos confirmado, então são 11, 12 mil pessoas que acompanham os presidentes, primeiros ministros, reis, etc, etc, bacana. Está tudo garantido. Foram feitas muitas conexões com a iniciativa privada hoteleira internacional, então tu tens grupo português, outros grupos de estrangeiros, construindo hotéis aqui. Prédios públicos foram concedidos a empresas privadas para serem adaptados. Então, nós teremos aqui toda a infraestrutura hoteleira e talvez ainda insuficiente, mas por quê? Porque está em processo, mas processo seguro de garantia. Por que eu falo isso? Porque tem investimentos já garantidos pelo governo federal para utilizar tecnologias que se chama arquitetura modelar, prédios que podem ser construídos em 2, 3 meses, porque tudo está pré-fabricado e há várias fábricas no Brasil com essa tecnologia e já há uma contratação nesse sentido para garantir hotéis com até 1.000 vagas hoteleiras, mas tem um outro investimento. O nosso porto, que pode alcançar 12 metros de calado e receber grandes transatlânticos, há muitos anos não estava recebendo transatlântico, estava assoreado. O governo Lula liberou mais de 200 milhões, a licitação já está concluída, então já vai ser dada a ordem de serviço para a dragagem do Porto de Belém e já há por parte do governo federal, sob comando do Itamaraty, contratos com as grandes empresas de navegação que trabalham com navios transatlânticos, para que tenhamos aqui alguns navios que vão funcionar também como hotéis. Então, isso está mais ou menos pacificado já. Não há mais aquele medo de que as pessoas fiquem no relento. Se essa possibilidade ocorresse, ainda assim o que eu posso te afirmar, Belém é a cidade das chuvas de todos os dias, mas é uma cidade onde não se tem frio, nem se tem um calor que mate. E por isso nós vamos, pela tradição que temos de receber 2,5 milhões de pessoas anualmente no Círio de Nazaré, já há uma tradição de hospedar as pessoas nos lares das famílias, portanto, isso vai ser confirmado. Já há um esforço, inclusive, da Prefeitura, do Governo do Estado, nos contratos com Airbnb e outras empresas, de modo que todo esse esforço está garantido. Então, não há mais por que ficar se repetindo que nós teremos um caos aqui. Não haverá caos, nós teremos a melhor COP da história das COPs, do ponto de vista da infraestrutura, da logística de transporte aéreo, também a modernização do nosso aeroporto, mas aeroportos a 15 minutos, 30 minutos, estão também estabelecidos como suporte. Salinas, que é a parte costeira do Pará aqui, com praias de mar, tem aeroporto. Macapá mesmo está inserido, São Luís. Então, está tudo tranquilamente planejado para dar certo. A infraestrutura urbana, aquilo que tem de mais importante, assim, do ponto de vista da realização dos eventos, também está avançando muito. O presidente da República doou 550 mil metros quadrados no antigo aeroporto para estabelecer ali o Parque da Cidade, e a Vale está fazendo uma obra, o governo do estado é quem está coordenando, né? Então é uma obra de 400 milhões de reais e vai, digamos, garantir a infraestrutura para os grandes eventos da COP. E nós temos um lindíssimo centro de convenções, o hangar, centro de convenções da Amazônia, que realmente já recebeu 28 mil pessoas na cúpula da Amazônia. Então, está preparado para receber com nível máximo assim, de avaliação, porque realmente é uma arquitetura belíssima. Então, nós
Temos, portanto, todas as respostas, do ponto de vista assim, da capacidade de recepcionar o evento, caminhando bem. E Belém tem a responsabilidade, junto ao governo federal, de fazer obras importantes. Eu escolhi obras que mudem a paisagem e, especialmente, a paisagem humana, né? Eu quero obras bonitas. Então, o Ver-o-Peso está sendo reformado. Mas eu priorizei o Ver-o-Peso pelo simbolismo que ele tem em Belém, mas por ele também ser fonte de sobrevivência para 4.000 feirantes, centenas de pescadores, de extratores de cacau das ilhas, do Marajó, as ilhas do entorno de Belém, né? Então, ele é fonte de vida para muitas pessoas humildes, além de ser o coração, digamos assim, simbólico de Belém, do ponto de vista da economia popular, da economia solidária, da cultura. Então, Ver-o-Peso precisa ser reformado. Estamos gastando 60 milhões na reforma total do Ver-o-Peso. Agora, o mercado de São Brás, que é uma arquitetura belíssima, está sendo reformado e constituído num grande centro turístico e gastronômico da cidade, que vai fazer inveja a Londres, Madrid, Lisboa. E eu estou falando como um caboclo metido à besta, como arquiteto, mas eu quero dizer, realmente, é um investimento numa obra de grande valor histórico, né? Que é uma obra do Filippo Santoro, um arquiteto italiano que viveu em Belém. É uma linda arquitetura. As mudanças estruturais, no entanto, vão permitir geração de renda, emprego e afirmação de Belém como cidade criativa da gastronomia, que nós temos o reconhecimento da Unesco. Só são 4 cidades no Brasil e Belém é uma delas. E nós vamos confirmar a nossa performance como uma das melhores gastronomias do mundo, né? E isso ajuda o desenvolvimento econômico da cidade. Além disso, estamos fazendo obras de macrodrenagem e urbanização de bacias hidrográficas. A bacia da Estrada Nova, com apoio do BID e agora do governo federal, na quarta-feira passada, na sexta-feira que eu falei, foi anunciado 192 milhões para a conclusão da bacia da Estrada Nova. E aí você tem 263 mil pessoas beneficiadas em 7 bairros. Bacia do Mata Fome, que é uma bacia hidrográfica, são 4 bairros, 144 mil pessoas beneficiadas em 4 bairros, pessoas que vivem em sistema de palafita, em áreas de periferia, porque Belém, 42% do território é alagável aqui no continente. Então, muitas pessoas, após a Segunda Guerra, passaram a ocupar áreas, não foram os morros do rio, aqui foram as áreas baixas, as várzeas. De modo que, como nós temos 47 bacias hidrográficas, as obras aqui são muito caras, porque significa urbanizar áreas alagadas. Não é uma arquitetura e urbanismo fáceis de fazer, mas nós estamos fazendo por quê? Porque tem que mudar a paisagem da cidade no sentido literal, mas tem que mudar a qualidade de vida do povo. E olha, com 3 obras, essas 2 de macrodrenagem e urbanização, mais a implantação de um parque ambiental urbano no Rio Mata Fome, nós estamos atendendo as 600 mil pessoas de uma cidade de 1.300.000 e poucas mil pessoas. É um impacto maravilhoso em obras de profunda vinculação com essa busca de direitos sociais, de justiça social para o nosso povo. Então, eu agradeço o Lula por ter eleito Belém. Algumas obras eu continuaria fazendo sem o apoio dele, mas agora ele completa com recursos para que nós possamos avançar mais rapidamente. Outras obras, no entanto, só estão sendo possíveis porque ele assumiu o compromisso, ao indicar Belém, de garantir recursos para que nós pudéssemos realizar também algumas obras de infraestrutura importantes. Então, Belém sai com um legado assim espetacular, só por conta do anúncio de que a COP será aqui. Após a COP, nós teremos uma cidade mais bonita do ponto de vista da infraestrutura urbana e mais bonita porque com menos desigualdade social, porque a economia está mudando e porque com as nossas políticas sociais e com o apoio do Lula, por exemplo, o apoio não é só em obras. O Lula me autorizou a abrir o cadastro único, o que o Bolsonaro tinha impedido. Então, nós colocamos aqui a nossa Secretaria de Assistência, a Fundação de Assistência, a FUNPAPA, um exército de 140 funcionários para fazer busca ativa. E incluímos no
cadastro único, 100 e poucas mil famílias, 13 mil das quais já entraram no Bolsa Família. Então, para você ver como uma política de combate à miséria e à fome, nessa sinergia entre prefeitura e governo federal, dá certo. Infelizmente, outras prefeituras do Pará não estão muito motivadas em combater a fome, porque a miséria é moeda eleitoral. A cesta básica é moeda eleitoral. A falta de moradia é moeda eleitoral. O uso da miséria, infelizmente. Então, me entristece que nós tenhamos índices tão tristes no que diz respeito à fome. Belém tem 300 mil pessoas sem água. Um jornalista de um grande órgão me entrevistou recentemente. E que prefeito, se não é prefeito pela terceira vez, e Belém está entre as cidades com menos sistema de água e esgoto, eu digo, porque a nova lei federal estabelecida para privatizar os sistemas de água e esgoto impede que a prefeitura atue no sistema. E desde a ditadura dos anos 70, 71, 72, no Pará, a Cozampa, em São Paulo, a Sabesp, e outros estados, as companhias estaduais, são as responsáveis. Infelizmente, as companhias de saneamento viraram moedas eleitorais. Perfeito. Aproveitando essa questão do saneamento como uma dificuldade, né, do Brasil todo, mas detalhadamente de Belém, eu gostaria de te perguntar a respeito de uma questão que tem sido apontada pelo senhor como uma das responsáveis por essa queda tão brusca de popularidade nessa reta final de mandato, que é a questão do lixo em Belém, e gostaria de abrir ao senhor a oportunidade de explicar para o público de Carta Capital, que mora em outros municípios, que talvez não acompanhem em detalhes a situação de Belém, o que de fato está acontecendo aí, porque o senhor atribui essa questão do lixo, do tratamento de lixo na cidade, como dos vetores desses desafios de popularidade que o senhor hoje enfrenta. Você pesquisa agora, qualquer site de pesquisa, Prêmio Dubai 2004, último ano do meu segundo mandato, e você vai ver, entre as 10 melhores práticas do mundo, o Programa de Desenvolvimento Humano na Comunidade do Aurá, que incluía programas com Sementes do Amanhã, que deu a Belém o status de primeira cidade sem crianças trabalhando com lixo, e um sistema de biorremediação, portanto, um aterro sanitário premiado internacionalmente pela ONU. Destruíram esse sistema premiado pela ONU, Thaís. Quando eu entro, eu encontro o caos do sistema de limpeza urbana. Um aterro sanitário em Marituba, que não merece esse nome, virou um lixão, destruindo a dignidade do município e da região metropolitana. E em Belém, as empresas sem contrato para coletar o lixo há 15 anos, dependendo de decretos de prorrogação totalmente sem licitação. Qual é o caminho que um prefeito honesto, que tem responsabilidade com o dinheiro público e que quer combater essa lógica da verdadeira máfia do lixo, que se apodera do dinheiro público sem cumprir a responsabilidade com a limpeza urbana, porque era isso. Então, Belém estava vivendo esse caos do lixo que eu herdei. Qual foi a minha iniciativa? Primeiro, uma licitação nacional, e ganhou uma empresa de São Paulo, me parece, para fazer um estudo sobre a viabilidade de um novo sistema. Terminado esse estudo, entregue com 1.600 páginas, eu fiz o edital de licitação em 2022, 10 de fevereiro de 2022. Achei que em 3 meses teríamos um novo sistema. Só em 2024 eu pude ter um novo sistema. Sabe por quê? Porque quando se fala de máfia, nós estamos falando de vários agentes, alguns ligados ao Estado, no sentido amplo. Não estou falando de governo, não. Mas também de empresas que não queriam a instalação de um novo sistema de limpeza urbana. Sabe quantas ações a nossa Procuradoria teve que derrubar na Justiça? 15. 4 ações, portanto, formando 19 ações, pedidos de liminares. É assustador, Thaís, do que ocorreu. Porque quando você disputa uma licitação para fazer uma obra
tem 10 empresas disputando. Uma vai cotovelar a outra para ganhar aquela obra, é lícito. Se uma não entrega um documento, a outra tem direito de entrar na justiça, de mostrar que a outra não entregou o documento, para se credenciar e fazer a obra e ganhar o dinheiro, mas fazer a obra. Só que coisas ocorreram aqui. Empresas multinacionais da área do lixo, que não estavam entre as concorrentes, entraram com pedido de liminar. Aí você diz, por quê? Se ela não tem interesse direto, só tem uma explicação. É interesse político em inviabilizar para que nós alcançássemos o ano eleitoral enfrentando essas dificuldades. E eu, envergonhado, cada autoridade que chegava por causa da COP30, embaixadores, dirigentes de várias instituições internacionais, eu tendo que pedir desculpas, como se fosse culpado quando eu estava tentando resolver o problema. Concluída a licitação, hoje, que eu posso dizer, estão convidados para vir a Belém. Belém é uma cidade digna hoje. E até a COP você escreve, Belém será referência nacional e mundial de limpeza urbana, como fomos no meu segundo mandato. Escrevam e me desmoralizem publicamente se isso não se configurar. Porque hoje nós já temos todas as máquinas novas. Mais de 2.300 trabalhadores empregados com carteira assinada, plano de saúde e todos os direitos. Para você ter uma ideia, as empresas que estavam coletando lixo falavam em 1.600. E quando nós fizemos a fiscalização, encontramos no máximo 600 trabalhadores. Ou seja, era o caos intencionalmente instalado para nos prejudicar. Só que eu fiz conscientemente insistir na licitação. Eu podia ter feito um pacto, mas quem pactua com as coisas erradas não pode ter bons resultados. Eu preferi sofrer um desgaste, porque nenhum cidadão é a favor de ver na esquina da sua rua um entulho, uma concentração de lixo. Mas eu tive que enfrentar uma verdadeira máfia. Vencemos 19 ações. E hoje, Belém tem um consórcio de empresas. Uma das empresas que participa é aquela que faz no Rio de Janeiro, seropédica, a Ciclos, lá ambiental aqui, Ciclos da Amazônia. Eu não devo nada, nem ela me deve nada. Mas ela tem hoje um contrato a cumprir. E eu tenho um contrato que me serve de base para exigir qualidade do serviço. Então, em breve, nós teremos 19 ecopontos. Já foi instalado o primeiro. Em breve, nós teremos a containerização de novos bairros para viabilizar a coleta seletiva e a reciclagem. 20% é o índice de reciclagem mínimo que nós devemos alcançar dentro de 24 meses. A compra total de máquinas novas, nenhuma caçamba compactadora velha. Venha a Belém agora, Thaís, Wendel, e você vai ver as caçambas novas. Belém já recebeu aquelas caçambas mecanizadas de varrição, então já é um novo sistema. Então estava certo em enfrentar a máfia do lixo. Não me pergunte, que eu não vou dizer para não merecer processo, porque são contratos de gaveta. Mas se você pesquisar, der um telefonema para amigos seus daqui e pergunta quem são os proprietários das empresas que atuavam no sistema de limpeza urbana de Belém, e aí você vai se assustar de saber que quando eu falo de máfia, eu estou falando de gente muito poderosa. E gente poderosa, em geral, é gente rica, poderosa financeiramente e, por isso, poderosa também politicamente. Então, enfrentamos gente poderosa, vencemos, e eu posso te dizer com muita honra, mas muita humildade, Belém hoje já dignifica seu povo com um novo sistema de limpeza urbana. Vai melhorar ainda mais. Uma dos investimentos do governo federal, através da Itaipu Nacional, é em 40 e poucos milhões de reais, que inclui a modernização do sistema de coleta, apoio às cooperativas,
reforma dos galpões e compra de máquinas modernas para triturar o plástico e permitir a venda pelas cooperativas. 40 e poucos milhões, como inclui também a instalação, e a obra já começou, de uma central, uma grande arquitetura de Belém, onde funcionou a Secretaria de Finanças, para implantar um distrito de inovação tecnológica e bioeconomia. Vai ser o coração pulsante para a produção de startups, para o planejamento, formação da juventude no centro da cidade, e tudo isso é processo concreto de investimento do governo federal, já como resultado do anúncio da COP. Então, já são legados para a COP. De modo que, além do novo sistema de limpeza da empresa contratada por licitação, nós temos o investimento da Itaipu Binacional, que complementa esse esforço de modernização da cidade, e temos agora mais uma possibilidade, que é esse esforço do Lula, que levou na rampa uma líder das cooperativas de catadores de resíduos, e aqui há uma possibilidade de um investimento de uma organização internacional que luta contra o lixo plástico, e eles decidiram investir 20 e poucos milhões de reais aqui, investir 100 e poucos milhões no Brasil. Então, estamos vendo de que modo podemos construir os caminhos legais, porque se trata de apoiar cooperativas, institutos que têm organização baseada no direito privado. Então, não quero cometer nenhum risco de, querendo ajudar a melhorar o sistema de limpeza urbana e investir nessa logística reversa, né? Mas eu não quero cometer nenhum deslize que possa culminar numa interpretação de ato ilícito, né? Enfim, por isso eu estou tendo cuidado, mas em breve nós podemos ter um investimento de muitos milhões, e Belém, portanto, vai chegar à COP como referência para o país. Eu estou te falando assim com muita humildade, mas alguém que já ganhou um prêmio da ONU em 2004 e com muita tristeza viu esse sistema destruído e agora está podendo reconstruir. Perfeito, perfeito. A gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecê-lo pela gentileza de ter compartilhado esse seu tempo com a gente e dizer que as portas de Carta Capital continuam sempre à disposição. Prefeito, muito obrigada mais uma vez e desejo, em nome da Carta, uma campanha serena e muito, muito sucesso e boa sorte nessa jornada. Posso agradecer dizendo que convido vocês, independentemente de eleição, como prefeito mesmo. Nós temos o segundo domingo de outubro, o Círio de Nazaré, que é uma festa da Igreja Católica, mas que é tomada por todos os paraenses. E quem sabe ficar mais uns dias para conhecer esse paraíso chamado Pará aqui, conhecer o Marajó, maior arquipélago fluvial do mundo, conhecer a costa atlântica de Belém, né? Que pouca gente fala, né? Além das praias de Rio, de Mosqueiro. Então, nós vivemos aqui num estado que oferece todas as condições para um futuro virtuoso, né? Então, quero agradecer imensamente. Só dizer para vocês, em breve, essa talvez seja a principal conquista do meu terceiro mandato. O Santana, ministro da Educação, deve vir a Belém para me entregar o título mais importante da minha vida como prefeito, que é o título de Belém como território livre do analfabetismo. Esse era um sonho meu como professor há quase 5 décadas, porque vocês são crianças, né? Eu tenho 67 anos e comecei muito novo a carreira do magistério. Então era um sonho meu que Belém ingressasse no rol como Cuba, como Venezuela, como a Bolívia e alguns países europeus, né? Ingressasse no rol de cidade livre do analfabetismo. Pelas regras da Unesco, 96%. Nós alcançamos, com a última turma de 1.100 e poucos formandos, 98%. Portanto, Belém já merece o diploma de cidade livre do analfabetismo. Eu queria concluir dizendo isso, e dizendo também que enquanto crianças sofrem violências em outras esferas, e até, tristemente, num dos eventos convencionais aqui, de uma das candidaturas, uma criança expulsa do ambiente porque tentava vender bombons, eu tenho a honra de dizer que talvez eu seja o único prefeito do Brasil que mereceu dar a Brinque, pela 4ª vez, o prêmio de prefeito amigo da criança.
E isso não se deu porque os meus olhos castanhos são lindos e o meu nariz lembra que a Península Ibérica foi ocupada por árabes. Né? Isso se dá por uma avaliação rigorosa em que somente 1.300 e poucos municípios tiveram direito à inscrição e somente 100 municípios brasileiros mereceram a premiação da Brinc, de modo a ter o título de prefeito ou amigo da criança. Pela 4ª vez, mostra o que nós estamos fazendo aqui em Belém, na área social, e por que o Brasil pode ser um território livre da fome e do analfabetismo. Por isso eu apoio o Lula nesse combate a essa violência que o presidente do Banco Central tem feito contra o país, que inviabiliza investimentos, o crescimento econômico do país, a geração de emprego e o combate estrutural à fome. E é por isso que essa aliança com o Lula é tão fundamental para nós, e o apoio dele à nossa candidatura é merecedor de toda a minha gratidão, como apoio ao governo de Belém, como a decisão de trazer Belém para a COP e garantir os investimentos. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Continue acompanhando, por favor, a programação de Carta Capital nas redes, no YouTube, no site, na edição impressa.